Bom dia a todos, os que ainda não nos cumprimentamos, né? Tivemos um grupo ali, estivemos juntos com um grupo ali na reunião e foi muito bom. Queridos amigos, este encontro, essa convenção foi uma ideia divina. Seria bom que todas as uniões fizessem isso, né? Reunisse todos os pastores para um inspirar o outro, motivar e treinar também. Um dia eu estava na zona sul de São Paulo, estava no ponto de ônibus. Naquela época eu não tinha carro, e eu ia fazer uma visita. Eu estava de terno porque eu ia visitar uma pessoa que morava num condomínio fechado. Eu falei, vou bem arrumadinho porque é um empresário. Aí chegou no mesmo ponto de ônibus um rapaz, e ele ficou olhando para mim, e eu olhava para ele assim com um rabo de olho. Sabe o que é rabo de olho, né? É esse cantinho aqui. E eu estava com medo dele, pensei que ele fosse me assaltar. Só que eu não sabia que ele também estava com medo de mim. E era noite. Aí ele se aproximou, falou, dá licença, você é um executivo? Falei, não, eu sou mais do que executivo. Você é um advogado? Não, eu sou mais do que advogado. Ah, então você deve ser um doutor, disse ele. Não, rapaz, aumenta isso aí, eu sou mais do que doutor. Aí ele não tinha mais o que falar, olhou para mim e disse, o que você é então? Eu olhei dentro dos olhos dele e disse, eu sou representante de Jesus Cristo. Aí ele deu um pulo assim e falou, esse negócio dá dinheiro? Falei para ele, esse negócio que eu faço dá muito mais do que dinheiro. O negócio que eu faço é o seguinte, você não envelhece nunca mais, não fica doente nunca mais, não morre nunca mais, e vive bem aqui e depois ganha a vida eterna. Ele olhou para mim e disse, dá para eu entrar nesse negócio? Dá. O que eu tenho que fazer? É simples, tem que estudar a Bíblia. E ali no ponto de ônibus eu dei o primeiro estudo para ele assim, só no verbal. Depois ele foi embora, nunca mais ouvi. Nessa manhã eu estou falando para um grupo especial de pastores. A pior derrota na vida de um pastor é quando ele mesmo não acredita nele mesmo. É quando ele está cabisbaixo, desanimado, derrotado, destruído. Ele está sem motivação. Então levante a cabeça. Levante a cabeça. Você não é um advogado, você não é um executivo, você não é um médico, você é mais do que isso. Você é representante de Jesus Cristo. Por isso, levante a cabeça e saiba que o que você faz, o que eu faço, é o trabalho, é a atividade mais importante do mundo. O que a gente faz. E eu e vocês só descobrimos isso depois, né? Porque no começo a gente não entende, depois a gente passa a entender. Como eu estava dizendo um pouquinho ontem, era um domingo, 8 horas da manhã. O sol estava brilhando lá fora, um dia bonito. Eu e a equipe da Igreja Católica de Sorocaba, São Paulo, fomos dar aulas de catecismo. E às 9 da manhã começaram as aulas. Era numa escola e cada um tinha sua sala. Terminamos as aulas aquele domingo, meio-dia. Todos foram embora e eu fui para a igreja, porque eu precisava preparar um livro chamado Livro das Intenções. Não sei se alguém sabe o que é isso. Livro das Intenções da Missa. É o livro onde as pessoas colocam os pedidos como se fossem pedidos de orações. Ele dedica a missa pelo pai que morreu, pela mãe que morreu, pelas almas do purgatório, enfim. E eu que preparava esse livro, e as pessoas chegavam, faziam os seus pedidos, seus oferecimentos, e antes que o padre começasse a missa, eu abria a celebração lendo isso aí. Então eu fui para a igreja e não fui almoçar. 1h da tarde eu estava dentro da igreja, uma igreja grande, cheia de imagens, tipo de uma catedral lá em Sorocaba.
Aí eu sentei na minha cadeirinha lá atrás, minha mesinha, botei o caderno, peguei a régua, preparei todo o caderno direitinho, as colunas, os espaços. E 2 da tarde eu já tinha terminado minha tarefa, e a missa começava 4:30 da tarde. Então ainda faltavam 2h30. Eu pensei, eu vou até minha casa, almoço e volto. Mas aí pensei bem e achei que não seria vantagem, porque eu ia correr, voltar correndo e tal. Resolvi ficar em jejum aquele dia. Mas eu tinha ainda 2h30 e não tinha mais o que fazer. Então fiquei olhando para as paredes da igreja, olhando para a igreja, olhando ali, pensando na vida. De repente me vieram vários pensamentos à cabeça, e eu comecei a pensar em coisas que eu nunca havia pensado. Eu pensei, puxa, quem eu sou de verdade? Na época eu tinha 18 anos e comecei a ter uns pensamentos sobre a minha vida, a minha existência, e depois que eu morrer, o que vai acontecer, enfim, vários pensamentos. De repente eu tive uma ideia. Já que eu tenho tempo, eu vou ler a Bíblia. Então saí lá de trás, vim pelo corredor central até o altar. E aqui no altar tinha uma grande Bíblia aberta desse jeito. Sabe aquela? O padre deixa assim em cima do altar. Peguei aquela Bíblia, voltei para minha mesa, pensei, eu vou ler. E abri e comecei a procurar algum lugar para eu ler. Eu ia para lá, vinha para cá e não me definia. Na verdade, eu era um catequista, eu era auxiliar de padre e eu não lia a Bíblia e não sabia nada sobre a Bíblia. Então, eu não consegui definir um local para ler. Aí tive uma outra ideia. Pensei, vou fechar a Bíblia e vou soltar assim sobre a mesa. Aonde cair eu leio. E fiz assim, soltei. E caiu numa parte, o título era O Decálogo. Eu não sabia o que era decálogo, as pessoas não sabem, muita gente não sabe o que é decálogo até hoje. Bom, caiu decálogo, não sei o que é isso, mas eu vou ler. E comecei a ler. Li 1 versículo, 2, 3, e dizia: não terás outros deuses diante de mim. Opa, me chamou a atenção. E pela primeira vez eu li uma coisa na Bíblia e entendi. Pelo menos me tocou. Aí li mais. Embaixo dizia: não farás para ti imagens de esculturas. Deu um gelo assim, porque eu olhei para as paredes, estavam cheias de imagens. E li mais, e dizia: e não te encurvarás diante delas. Pensei, minha Nossa Senhora de Aparecida. Eu ensino as crianças a passarem diante do altar, dar aquela abaixadinha e fazer isso aqui. Eu ensino isso. Ensino também a passar diante da igreja e fazer a mesma coisa. E agora está dizendo para não fazer e nem adorar. Fiquei desesperado. Li mais. Embaixo dizia: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E eu fui lendo e aquilo foi ficando claro na minha cabeça e li toda aquela parte. Pensei, não é possível, eu acho que eu li errado, vou ler de novo. Aí li de novo, era aquilo mesmo. Mas para ter certeza eu li a terceira vez, era aquilo mesmo. Então dobrei a folha da Bíblia, porque eu sabia que se eu fechasse não ia achar mais. Dobrei a folha da Bíblia e pensei: quando o padre chegar eu vou conversar com ele. Porque se essa Bíblia estiver certa, nós estamos errados. E se nós estivermos certos, a Bíblia está errada. Fiquei ali remoendo aquilo que eu havia lido. Daqui a pouco o padre chegou. Camarada alto, italiano, gente boa. Quando ele abriu a porta da igreja, eu falei: Padre do céu, vem aqui depressa. Falei: e aí? Ele falou: e aí que a igreja católica mudou o sábado para o domingo. E se mudou aqui, mudou lá, porque o que liga aqui, liga lá, o que desliga aqui, desliga lá. Eu olhei para o padre e fiquei impressionado. Nunca tinha ouvido uma coisa dessa na minha vida. Falei: padre, eu quero pedir desculpa ao senhor, pedir perdão inclusive, porque eu li uma coisa e entendi outra, pensei até mal, e agora o senhor me explicou tudo, muito obrigado, agora entendi. Ele falou: mais alguma dúvida? Não, nenhuma, entendi tudo. Aí ele falou assim: então eu vou te dar um conselho. Todas as vezes que você ler a Bíblia e não entender, não procure nenhum crente para te explicar,
Me procura que eu te explico tudo direitinho. Tá bom, combinado. Terminou a nossa conversa, começou a missa, eu fiz a abertura, ele fez a missa, encerrou tudo, 6 da tarde, acabou tudo, nós fomos embora. Era um domingo. Cheguei em casa, 10 horas da noite, fui dormir. Deitei ali na minha cama e o sono não vinha. E tudo que eu havia lido voltou à minha cabeça e eu pensei, esse padre, acho que ele me enganou. Eu pensei, mas eu não sabia explicar, eu só tive essa sensação só. E dormi pensando nisso. Na segunda-feira, 6:30 da manhã, eu estava saindo para o trabalho. Eu trabalhava numa empresa de confecção, roupas masculinas e femininas. Aí naquela segunda eu tomei uma decisão e resolvi ler a Bíblia. Na minha casa tinha uma Bíblia pequenininha, aquela capa cinza dos Gideões, que só tem o Novo Testamento, sabe qual é? O Novo e um pouquinho do Velho, Salmos e Provérbios. Eu coloquei na minha mochila e pensei, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia todo dia, eu tenho que aprender, porque eu não posso mais ficar confuso. Aí eu coloquei ali minha marmita e tal, minha comida, toda, e fui para o trabalho. Cheguei lá, eu trabalhava no almoxerifado, e então eu tinha uma certa privacidade. E eu pensei, cada folguinha, cada espacinho que tiver, eu vou ler um pouquinho da Bíblia. E assim eu fiz. Deixei a Bíblia aberta em cima da mesa. Mais ou menos umas 10 horas da manhã, o mecânico da empresa veio pegar uma peça para consertar uma máquina. Zé Carlos, o nome dele, José Carlos. Pediu a peça, eu fui na prateleira pegar a peça para ele. Enquanto eu estava fazendo isso, ele viu a Bíblia sobre a mesa. Eu voltei, ele estava com a Bíblia na mão. Ele falou, você não é católico? Sim, eu sou católico. Você não é ajudante do padre? Sim, eu sou. Por quê? Porque eu nunca vi você ler a Bíblia, diz ele. Hoje você tem uma Bíblia aqui em cima da mesa? Parabéns. Falei, não rapaz, sabe o que é? É que ontem aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu contei para ele o que tinha acontecido. E hoje eu decidi ler a Bíblia. Só que tem um problema, eu leio e não entendo nada. Ele olhou para mim e disse, eu sou professor de Bíblia. Falei, você, Zé Carlos, é professor de Bíblia? Te conheço aqui há tanto tempo, papai, não sabia disso? Ele falou, eu sou professor de Bíblia. Eu disse, e você é professor mesmo assim de Bíblia? Sou. E onde é a sua escola? Eu pensava que tinha uma escola. Ele falou, não, eu não tenho escola, eu sou professor, mas eu não tenho escola. E como é que você faz para dar aulas? Eu vou à casa das pessoas. Ah é? Mas que legal. E você cobra caro para ir à casa da gente? Não, eu vou de graça. Aí eu pensei, professor, vai à casa da gente e de graça? Falei, você pode ir a mim? Posso. Eu quero estudar a Bíblia, você me ensina? Ensino. Que dia? Quinta-feira. Que horas? 7 da noite. Fechado. Combinei com ele. Aí ele pegou a peça, saiu e eu fiquei vibrando. Falei, agora eu vou aprender a Bíblia. Sabe quem era o camarada? Testemunha de Jeová. Mas eu não sabia nada, fiquei empolgado. Na quinta-feira ele foi à minha casa, levou aquele livrinho vermelho, nós começamos a ler o livro. E lia. Passado alguns meses, na mesma fábrica, uma senhora chamada Helena, costureira, Ministério da Mulher. Ela veio até o almoxerifado, costureira, não podia sair da máquina e andar, tinha que ficar lá. Mas ela escapou um pouquinho, correu lá e falou, Luiz, vem cá rapidinho, você ainda é católico? Eu sou. Você ainda é catequista? Sim, ainda sou. Olha, eu fiquei sabendo que você está querendo aprender a Bíblia. É verdade? É verdade. E é verdade também que o Testemunho de Jeová está te dando estudo bíblico? Também é verdade. Ela falou, eu também sou professora de Bíblia. Eu falei, é? E a senhora também vai à casa da gente? Vou. E é de graça também? É de graça também. E a senhora quer me dar estudo bíblico, é isso? Ela falou, é isso. Então eu aceito. Que dia? Sábado. Que horas? 2 da tarde. Falei, fechado. Pode, eu aceito, pode marcar. Aí ela falou, então tá bom, que bom, sábado nós vamos começar. Falei, tá bom. Aí ela ia sair e falei, ô dona Helena, peraí, eu nem sei qual é a sua religião, qual é a sua religião? Ela falou, eu não posso ficar muito aqui porque eu tenho que correr para meu trabalho, para a máquina. Mas olha, eu sou adventista do 7º dia. Falei, eu não conheço essa igreja, é boa, dona Helena? Ela falou, é boa, sábado a gente conversa, eu tenho que correr. Foi embora.
Aí no sábado eu fiquei pronto esperando a dona Helena, que ia me dar estudo. Quando a dona Helena marcou comigo 2 horas, 2 horas eu estava pronto, me arrumei direitinho, arrumei a sala, tudo para receber a dona Helena. Aí deu 2 horas, eu estava pronto. Deu 2h15, ela não chegou. Deu 2h30, ela não chegou. Deu 3 horas, ela não veio. Chegou, deu 3h30, ela não chegou. Ia dando 4 horas da tarde, eu falei, não vem mais. Aí tirei aquela roupa, botei uma chuteira, um shorts, falei, vou jogar bola. Sábado à tarde, era o costume de jogar futebol à tarde no sábado, então eu vou jogar futebol. Tirei aquela roupa, botei a outra, e quando eu estava assim já pronto para sair, alguém tocou a campainha. Eu olhei, era um senhor baixinho, gordinho e careca. Pois não, senhor? Eu queria falar com o seu Luiz. Sou eu. Ah, você? Pensei que fosse um senhor, um jovem. Pois não, o que o senhor deseja? Oh, meu nome é Carlos. A dona Helena não pôde vir, teve um problema e pediu para eu vir aqui dar um estudo bíblico para você. Falei, ó, senhor Carlos, o senhor me desculpe, mas ela marcou 2 horas, agora vai dar 4 horas e eu vou jogar futebol. Eu não posso, vou jogar bola agora. Ele olhou para mim e disse assim, você vai jogar futebol? Sim. Ele falou, parabéns. Não, como parabéns? Por que parabéns? Ele falou, porque assim, jogar futebol vai exercitar o teu corpo, isso vai te dar muito mais saúde, e a Bíblia Sagrada diz que a gente tem que cuidar da saúde e praticar esporte. Falei, ah é? Aí gostei do papo. Quem estava comigo na sala ali, agora lembrou de contextualizar, né, o Evangelho. Aí eu falei, interessante, então a Bíblia fala sobre futebol. Ele não falou que fala sobre futebol, ele falou, a Bíblia fala sobre saúde, cuidar do corpo e tal. Falei, então me fala mais sobre isso, isso é interessante. Ele falou, deixa eu entrar, aí eu falo rapidinho, fica de chuteira mesmo, eu termino rapidinho e você ainda vai jogar futebol. Falei, beleza, entra aí. Ele entrou, porque gostei dele, né, do jeito dele, ele conseguiu me conquistar. Aí entrou, sentamos ali, eu falei, pois não, pode falar aí. Ele falou, antes de eu falar, vai lá, chama teu pai, tua mãe, toda a tua família e vem para cá. Eu falei, tem que chamar todo mundo? Tem. Aí eu pensei, o outro que é testemunho de Jeová vem aqui toda quinta e nunca perguntou nem da minha família. Esse, primeira vez, olha, comecei a comparar um com o outro. Fui lá, chamei todo mundo, voltei. Seu Carlos, ninguém aceitou, ninguém quer. Ele falou, tá bom, nós fizemos a nossa parte, vamos nós dois. Pode começar então, seu Carlos. Não, antes de começar nós temos que fazer uma oração. Ah é? Para ler a Bíblia tem que orar? Tem que orar. E eu pensei, o outro não ora. O testemunho de Jeová vem aqui e não ora comigo. E esse vai orar. Eu falei, esse homem é legal. Eu falei, tá bom então, ok, pode orar. Aí nós ajoelhamos, ele fez uma oração. Sabe aquela oração que eu falei na sala? Ele fez uma oração misturando credo com oração, fez uma oração tão bonita, orou pelo meu pai, pela minha mãe, orou por mim, orou por não me machucar no futebol, orou pelos meus estudos. Ele fez uma oração que na oração ele me conquistou. Terminada a oração, eu falei, puxa, nunca alguém tinha orado por mim assim, que eu pudesse ouvir. Aí eu gostei daquele homem, achei tipo um pai, né? Aí assim que terminou a oração, eu falei, senhor Carlos, antes do senhor começar o estudo, dá licença um pouquinho. Fui lá na cozinha, peguei uma garrafa de café, uma bandeja e 2 xícaras. Botei o cafezinho, voltei e falei assim, seu Carlos, um cafezinho antes do estudo bíblico. Ele olhou para mim e falou assim, muito obrigado, eu estou satisfeito. Falei, mas seu Carlos, um cafezinho não altera nada. Não, muito obrigado, eu prefiro água. Tá bom, eu lhe dou água e depois o senhor bebe o café. Ele falou assim, não, é o seguinte, na verdade eu não bebo café. Ah, o senhor não bebe café? Não bebo café. Por que o senhor não bebe café? Ele falou, eu não vou entrar nesse assunto agora, então não, eu quero que o senhor entre nesse assunto. Por que o senhor não bebe café? Ele disse assim, é o seguinte, é que na nossa igreja adventista não bebe café. Falei, ah é? Quer dizer que o povo da sua igreja não bebe café? Não bebe. Por que você não bebe café? Aí ele começou a falar que o café faz isso, faz aquilo. Ele falou tão mal do café, mas desabou a falar mal do café. Eu falei, ok, já entendi.
Então, se o senhor não bebe café, eu também, a partir de hoje, não bebo mais café. Peguei a garrafa, fui ao banheiro, peguei as 2 xícaras, abri o negócio, joguei tudo no vaso sanitário, dei descarga e disse: eu também não bebo mais café. E desde aquele dia até hoje, nunca mais bebi café. Tanto é que eu era mais preto, agora estou mais branco. Deu uma clareada aqui. Funciona, viu, irmão? Bom, aí, ok, foi uma lição. Tudo isso faz parte de uma lição que ele foi me dando. Ok, vamos ao estudo bíblico. Aí ele tinha uma Bíblia desse tamanho mais ou menos, e eu peguei aquela grandona que tinha em casa. Ele falou: não, essa Bíblia é muito pesada, guarda aí, você vai cansar. Pega a minha. E deu a dele para mim. Peguei a Bíblia dele. Falei: o senhor quer a outra? Não, não, eu não preciso de Bíblia. Ok, tá bom. Ele falou: o tema de hoje, a volta de Jesus. Tá bom? Vamos lá. Aí ele falou assim: abra a Bíblia aí em Apocalipse 1:7. Aí eu abri. Ele falou: leia. Eu li e ele explicou. Fiquei impressionado, nunca tinha visto isso. Testemunho de Jeová só li o livrinho. Padre, só folheto da missa. Aí ele falou: agora abra a Bíblia em Mateus 24, 30 e 31. Eu abri, leia. Eu li e ele explicou. Agora abra em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Eu abri, leia. Eu li e ele explicou. E era assim, falava o texto, eu abria, eu lia e ele explicava. Gente, eu fiquei encantado com esse homem, impressionado com o jeito dele. E pensei: esse homem deve ser o chefe da igreja. E na verdade, como eu falei ontem à noite, eu descobri que ele era o quê? Analfabeto. Não sabia ler. Por isso deu a Bíblia dele para mim. E isso me impressionou mais ainda, porque eu pensei: se esse homem não tem estudos e sabe tanto, então Deus um dia vai me usar também. Pensei comigo. Resumindo, naquele dia eu esqueci de jogar futebol. Esqueci do futebol. Me envolvi com ele, gostei tanto. E aquele homem era um dos obreiros bíblicos voluntários, não era assalariado, voluntário. Sabe de quem? Do pastor Alcides Campulon. Porque eu não sabia, mas o pastor Alcides Campulon, alguém conhece o pastor Campulon? Claro, acho que todo mundo conhece. O pastor, eu não sabia, mas eles estavam preparando Sorocaba para uma conferência. Eu não sabia disso. E eu era um dos que as pessoas estavam orando para eu, sabe aquela lista de oração? E o seu Carlos era um ajudante. Irmãos, o irmão Carlos foi à minha casa 5 vezes. Primeira vez foi a volta de Jesus. Segunda vez foi o milênio, depois a nova terra, depois os 10 mandamentos e depois o sábado. Quando ele chegou nesse 5º estudo, eu disse: irmão Carlos, pode parar, eu já entendi. Eu quero ser adventista, quero ser da sua igreja. Ele ficou tão impressionado, porque ele sabia que eu era um líder da igreja católica. Ele ficou tão impressionado que ele disse assim: olha, eu estou muito feliz com a sua decisão, mas eu tenho a impressão que você não pode ser batizado agora. Você vai ter que fazer mais estudos bíblicos. Eu disse: não, eu entendo, mas eu quero que o senhor me batize rápido, mais rápido possível. Eu disse: você vai ter que fazer pelo menos uns 30 estudos bíblicos. Aí depois você poderá ser batizado. Eu disse: não, o senhor fala com o pastor da igreja que eu quero ser batizado rápido, semana que vem já, pode marcar. Aí ele disse assim: ó, eu vou falar, mas o pastor não vai concordar. Mas o senhor fala com ele? Fala, tá bom. Então isso já tinha passado mais de um mês. Ele foi à minha casa 5 vezes. E depois a dona Helena veio com ele as outras vezes, aquela costureira. Aí ele falou com o pastor diz: olha, não pode. Ele voltou e disse: olha, agora não, é muito cedo, você não pode batizar agora. Ele me deu o recado, eu disse: não, eu quero ser batizado rápido. O senhor poderia deixar eu falar com o pastor, eu mesmo? Claro. Aí marcou o encontro. E eu fui falar com o pastor. Cheguei lá, falei: pastor, tudo bom? Ó, eu sou sacristão da igreja católica e eu quero ser adventista, quero ser batizado. O senhor pode me batizar? Ele olhou para mim e falou assim: quantos estudos você fez? Eu falei: 5. Ele falou: para você ser batizado tem que fazer 30 estudos. Aí eu batizo você. E tal. Foi bem frio assim comigo. Aí eu olhei para ele e falei: pastor, mas 30?
30. Tá bom, então faz assim, o senhor me batiza já e eu termino depois. Ele falou, não pode, tem que fazer tudo antes. Pastor, mas eu aceito tudo. Não, mas não é assim, Luiz, tem um processo. Eu falei, não, mas fala aí o que falta, fala agora que eu aceito, fala. Ele diz, não, não é assim, rapaz, tem um processo. Ele tentando me convencer e eu tentando convencê-lo e não deu nada certo. Eu vi que não ia dar certo, então fiquei triste, abaixei a cabeça e pensei, ele não vai me batizar. Mas aí me deu assim um insight. Eu levantei a cabeça de novo, olhei dentro dos olhos dele e disse, pastor, tá bom, o senhor não vai me batizar, né? Então vou lhe dizer uma coisa, se eu morrer amanhã perdido, o senhor vai ser culpado da minha perdição, entendeu? Ele falou, não, eu te batizo já. Mudou de ideia na hora, não, eu te batizo já. Aí imediatamente ele ficou assustado, marcou a data do meu batismo. Era tão simples, era só marcar a data. E se ele usasse um pouquinho mais, pensasse um pouquinho mais, o que ele faria? Ele faria assim, não, parabéns pelo seu batismo, parabéns pela sua decisão, ok, o seu batismo está marcado, vai ser tal dia, e marcasse lá para frente. Aí dava tempo, era só isso, mais nada. Fácil. Aí ele marcou a data, 24 de maio de 86. Aí ele confirmou comigo, saí dali feliz da vida, animado e tudo. E para eu ser batizado eu tinha que resolver 3 problemas. Primeiro era com a Testemunha de Jeová. Segundo, com o padre. E terceiro, com a minha família. Cheguei para o rapaz Testemunho de Jeová e falei, Zé Carlos, muito obrigado por tudo, Deus te abençoe, mas eu não quero mais estudar a Bíblia com você. Perguntou por quê, eu falei por quê. Ele quis discutir, disse, não quero discutir, muito obrigado, um abraço, tchau. E encerramos. Com ele foi fácil. Com o padre foi um pouquinho mais difícil. Falei, padre, eu queria falar com o senhor. Ele disse, pode falar. Não, padre, tem que ser na sua casa, tem que ser em particular, eu preciso de um tempo grande. Aí ele marcou nossa conversa para um domingo, um pouquinho antes do almoço. Então eu fui à casa dele. Só que eu não queria ir sozinho, porque eu não sabia nada da Bíblia, né? Eu era novo na fé. E eu pensei, ele vai me enrolar de novo. Então tinha um obreiro bíblico lá em Sorocaba que conhecia a Bíblia de cor. Sabe aquele obreiro terrível? É esse aí. Eu falei, Altamiro, você pode ir comigo? Contei a história, ele falou, posso? Eu falei, vamos combinar. Você fica quietinho e deixa eu falar com o padre. Se o padre me apertar, aí você puxa a Bíblia e Bíblia lê, entendeu? Fica quieto, fica em oração. Deixa eu conversar. Tá bom, combinamos e fomos. Chegamos lá, era mais ou menos umas 11 da manhã. Sentamos para conversar e saí de lá 5 horas da tarde. Foi uma longa conversa. Sobre tudo que eu tinha em mente, eu fui perguntando. Eu perguntava e ele respondia, perguntava e ele respondia. Perguntei sobre os 10 mandamentos, sobre o sábado, sobre imagens, sobre a adoração ao Papa. Perguntei sobre a Idade Média, perguntei sobre o purgatório. A gente foi discutindo o assunto assim, um atrás do outro, o dia inteiro. A tarde toda, melhor dizendo. No final de tudo, ele deu as explicações dele e tudo. Eu disse, padre, é o seguinte, o senhor sabe que eu estou frequentando a igreja adventista e eu queria tirar essas dúvidas com o senhor hoje, para eu tomar uma decisão. Então, depois de tudo que nós conversamos, eu queria fazer a última pergunta. Que conselho o senhor me dá, depois de tudo que nós conversamos? Queria um conselho seu. Ele falou, quer um conselho de verdade? Quer. Vai para a igreja adventista, disse ele. Falei, padre, o senhor está me mandando ir para a igreja adventista? Ele falou, o seu caso não tem mais jeito não. Vai. Falei, tá bom, cara, eu vou, mas o senhor vai comigo. O senhor está me mandando ir? Vamos então. Ele disse, eu não posso, porque se eu for, eu vou perder meu emprego, eu sou sozinho, minha família mora na Itália, e como eu vou viver? Eu ainda disse, padre, mas e a sua fé, onde está? Ele disse assim, vai e quem sabe um dia eu possa ir também. Ok, nós demos as mãos, rezamos o Pai Nosso,
E eu saí dali, sabe quando a criança ganha um presente e sai na rua pulando de alegria? Eu saí assim, vibrando, leve. Pensei que saiu um peso de mim, sabe? Fui para casa. Aí, no domingo seguinte, eu tinha minha última aula de catecismo para passar a minha turma para um outro catequista. Então o padre mandou um coroinha chamado Valmir. Tem um aí? Cadê? Quem é o Valmir aí? Ô, companheiro. Foi também? Foi? Ô, Valmir. A paz, irmão. Achei um companheiro, um coroinha chamado Valmir. Como é que é? Aí eu tive que dar minha última aula e passar a minha turma para esse coroinha. E eu fiz o seguinte: a minha turma era de 10 a 12 anos, era catecismo e preparação para o crisma também. Então era de 10 a 12, uma turminha já, 10 a 12, sabe, entendi muita coisa. Falei, gente, é o seguinte, hoje é a minha última aula e eu não vou mentir para vocês, vou falar a verdade. Eu estou indo para a igreja adventista do sétimo dia, porque eu descobri um monte de coisas e tal, e descobri o seguinte. Aí eu falei, vou falar uma coisa dura para vocês. Tudo que eu ensinei para vocês até agora era tudo errado. Tudo errado. E hoje, que é meu último dia, eu vou ensinar uma coisa certa. E fui ao quadro, era numa escola que a gente dava aulas. Fui ao quadro negro e passei os 10 mandamentos no quadro e expliquei o que eu sabia, um a um. E falei, aqui está a verdade. E por isso eu estou indo, vou ser batizado na igreja adventista. Talvez vocês não entendam agora, mas um dia vocês vão entender. E vocês não vão ficar sozinhos, porque o Valmir, o coroinha, está aqui e ele vai continuar com vocês. E o coroinha ouviu tudo que eu falei. Quando ele disse, ele vai continuar com vocês e tal, muito obrigado a todos, o Valmir falou assim, não, peraí, depois de tudo que eu ouvi, eu também não fico mais aqui, eu vou com você para a igreja adventista. Ah, você bateu palma para ele então? Agora eu entendi. Foi para ele então. Ok. Aí o Valmir tomou a decisão na hora ali. E eu falei, bom, e agora? Eu falei, gente, fica tranquilo que a semana que vem um outro para dar aula para vocês. E aí mandaram uma mulher dar aula para eles. E o Valmir saiu dali e falou, Luiz, me explica mais desse negócio, como é que é? E eu mesmo dei estudo bíblico para ele. Eu recebia do irmão Carlos, passava para ele. E eu e o Valmir fomos batizados juntos, graças a Deus. Então Deus me chamou e num dia já levei uma alma para o batismo. Deus seja louvado por isso. Então eu fui batizado numa conferência, num contexto de evangelismo. Pastor Campo Longo me batizou, pastor Alcides Campo Longo me batizou, e imediatamente ele me batizou. Eu já comecei a ajudá-lo voluntariamente, e depois ele me levou para São Paulo e trabalhei com ele 5 anos e peguei paixão pelo evangelismo público com ele, trabalhando com ele, sendo obreiro bíblico dele. Bom, mas eu não falei da minha família. Era o terceiro problema que eu mais tinha medo. Do meu pai eu já falei ontem. Mas então não vou repetir tudo aqui, só quero dizer o seguinte: foi muito difícil com a família, mas Deus abençoou e deu certo. Não vou entrar mais em detalhes, porque ontem eu já falei um pouco. O pastor Campo Longo me batizou num sábado, na hora do culto de manhã. No domingo ele me convidou para trabalhar com ele. Eu comecei voluntariamente. Depois de um mês, aí sim ele me chamou oficialmente. Aí eu passei a ser obreiro. Então eu tenho 20 anos de adventista e praticamente 20 anos no evangelismo. Só que 18 oficialmente como obreiro e tudo, e 15 como evangelista mesmo, assim, oficialmente na igreja. Deus seja louvado. Agora você viu como Deus me chamou. E agora eu vou terminar esse testemunho contando para você um último detalhe. O primeiro lugar que eu trabalhei depois de Sorocaba eu fui voluntário. Em São Paulo foi oficial. Foi o bairro de Itaquera, Conjunto José Bonifácio. Ali foi a primeira conferência com o pastor Campo Longo e eu como obreiro bíblico. Eu andava naquelas ruas da Coab, aqueles prédios, e toda pessoa que eu dava estudo bíblico, a pessoa entendia e aceitava.
Eu pregava e o povo aceitava. Era uma coisa assim que me impressionava. Eu pensava, poxa vida, eu não sei nada, né? O que eu falo o povo aceita. E eu sabia que não era eu, era Deus, era o Espírito Santo. Mas assim, coisa de gente nova na fé, sabe? A gente começa a ficar impressionado com tudo isso. Eu era novo na fé. Aí o tempo passou, passaram os meses, e no final da conferência eu me lembro que eu estava andando numa daquelas ruas, e de repente eu comecei a pensar: bom, eu estou evangelizando tantas pessoas, mas a minha família ainda não é da igreja. Estou ganhando o mundo inteiro e perdendo a minha família. Aí eu parei no meio da rua, olhei para o céu e falei: Deus, o Senhor conhece minha família, não conhece? Eu imaginei Deus falando: eu conheço. O Senhor poderia converter minha família? Se o Senhor converter minha família, eu faço 3 promessas. Que eu era católico, estava acostumado a fazer promessa. Aí depois de crente eu fiz mais 3. O Senhor converte minha família, eu faço 3 promessas. É assim: o Senhor converte minha família e eu prometo ir a Aparecida do Norte e implantar a igreja adventista lá. Segundo, o Senhor converte minha família e eu prometo formar uma equipe de evangelismo com os meus irmãos. Terceiro, o Senhor converte minha família e eu prometo que um dia eu vou pregar a tua palavra em Roma. Eu não sabia o que eu estava falando, né? Mas novo na fé, empolgado, eu falei. E às vezes a gente fala uma coisa sem pensar, né? E eu falei. 5 anos depois desse momento, 5 anos depois, orando pela família e tal, 5 anos depois, a minha família quase toda, não toda, mas quase toda, se converteu. Os meus irmãos, quase todos, com exceção de um, quase todos aceitaram Jesus e foram batizados. 5 anos depois. Aí eu lembrei do plano que eu tinha com Deus. E justamente 5 anos depois, quando minha família se converteu, o pastor Campo Longo aposentou. E quando ele aposentou, porque ele continuou trabalhando, trabalha até hoje, mas ele chegou um momento que ele estava lá entrando para a jubilação, aquele processo, e ele me chamou e falou assim: Luiz, olha, agora você não pode trabalhar mais comigo, mas eu vou lhe apresentar um empresário, e esse empresário vai pagar o salário seu provisoriamente até as coisas se resolverem, e você vai trabalhar com ele. Tá bom. Me apresentou, minha família se converteu, eu tinha um plano com Deus de Aparecida do Norte. O empresário me chamou para uma reunião, sentei com ele e disse: eu não entendo de Bíblia, diz ele. O seu negócio é Bíblia, o meu é empresa. Eu dou o dinheiro para você, você vai lá e prega. Só que eu quero uma coisa, diz ele: escolha uma cidade do Brasil, diz o empresário. Ele não sabia de nada dessa história, nada. Eu nem conhecia esse empresário. Ele disse: escolha uma cidade do Brasil onde não tem nenhum adventista, e eu quero que você trabalhe lá, eu vou patrocinar você lá. Um projeto de missão global. Quando ele falou isso, eu lembrei do pacto que eu tinha feito, do plano. Ele disse: vai para casa, tem uma semana para você pensar, orar e planejar. Volta uma semana depois e me traz tudo pronto aqui que nós vamos fazer. Falei: Paulo, eu já tenho a cidade. O nome dele é Paulo. Eu já tenho a cidade. Ele falou: não, mas eu não quero assim, eu quero que você vá para casa, pense, ore e tal, planeje, depois volta. Falei: não, Paulo, eu já tenho a cidade. Eu já estou orando por isso já faz tempo. Então qual é a cidade? Eu falei: Aparecida do Norte. Ele falou: não, rapaz, essa não. Qualquer uma, menos essa. Paulo, tem que ser essa. Aí contei para ele o desejo, o plano. Então é uma coisa que você... ok, então se é assim, então vai ser lá. Minha gente, eu fui para Aparecida do Norte, e vocês não fazem ideia, mas não fazem mesmo ideia do que aconteceu. Coisas fortes. Posso falar? À noite eu falo. À noite eu falo. Ok? Não perca a próxima reunião. Obrigado. À noite eu falo.
Mas essa parte eu reservei só para contar testemunhos. Eu penso que essas coisas motivam todos nós, amém? Por isso, a história que eu contei no começo: nunca abaixe a sua cabeça, levante a cabeça. Você não é advogado, não é executivo e não é médico, você não tem nenhuma profissão secular. Você é um pastor, um ministro, um servo de Deus, um evangelista. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe. E isso que eu ia mostrar aqui, a gente vai mostrar depois, ok? Deus seja louvado por tudo e muito obrigado.